Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero dizer que Deus é bom. Que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é incomparável. Ele é incomparável. Eu sinceramente não sei mais o que falar para Deus, para que eu possa perceber, Ele possa me envolver com seu amor. Não sei mais. Porque sempre que eu falo alguma coisa na direção dEle, Ele de pronto, Ele vem me falar alguma coisa. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que se encontra aqui hoje, porque você só está aqui porque Deus lhe trouxe. Somente por isso, tá? Abra sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Todos se encontraram? Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 7. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Versículo 2. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Versículo 4. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. Versículo 5. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Versículo 7. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Vamos orar? Com sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós nos aquietamos agora diante de ti. Tu que és bispo e pastor de nossas almas, Senhor, vem falar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, que a tua igreja quer te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando esta mensagem de vasilhas vazias. Vasilhas vazias. A situação que essa viúva se encontrava era bastante embaraçosa, que envolvia uma larga escala de dificuldades. Exatamente. A situação que essa viúva se encontrava era uma situação bastante difícil, bastante embaraçosa, e que envolvia uma larga escala de dificuldades. Ela havia herdado de seu marido uma dívida que ela não tinha condições de pagar. E o credor ameaçava levar os seus filhos como escravos. Já pensou?
Você está em famílias. É você, no caso a viúva, é ela, é o seu marido profeta e seus 2 filhos. E ele seguindo no ministério dele, na escola de profetas. E de repente ele morre. Além dela sentir a dor da perda, conviver com a ausência do seu marido, ela fica sabendo, ela tem conhecimento, ou ela já tinha conhecimento, que existia uma dívida, só que ela não pode sanar essa dívida, ela não tem condições de pagar essa dívida, e ela recebe a notificação que os credores estão vindo. A orientação do profeta dá-se início com uma pergunta: o que você tem em casa? Eu quero aproveitar, quero aplicar isso na igreja esta noite. Eu quero perguntar para você nesta noite: o que você tem em casa? Qual a provisão que você tem reservada em casa? O que você tem construído dentro da sua casa? Mas interessante, olha a resposta dela: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. O que foi que ela fez? Ela coloca a condição do jarro de azeite na qualidade de nada. Isso acontece muitas vezes conosco. Estamos passando por situações embaraçosas que muitas vezes perdemos o controle e não identificamos o que ainda nos resta em mãos. Não sabemos como seguir adiante, porque não conhecemos o que nos restou, ou o que ainda está guardado dentro de casa. E ela coloca a condição do jarro de azeite na qualidade de nada. Esta sua serva não tem nada em casa. Olha aí. Aí vai mudar. A não ser um jarro de azeite. Não sei se foi por desespero ou por falta de conhecimento de preço de mercado, ou pelo tamanho da dívida que ela havia herdado do seu marido, o profeta, não sei. Não sei se foi porque ela ficou desesperada, eu não sei se foi porque ela não sabia o preço de mercado do azeite, ou se foi pelo tamanho da dívida que ela havia herdado do seu marido profeta, que tirou o seu chão, que tirou ela do eixo e deixou ela perplexa, deixou ela sem condição de raciocínio. Acontece isso com a gente. Agora veja bem, embora não houvesse um preço fixo em termos monetários, o azeite era um produto valioso e comercializado na época, como evidenciado por relatos de comércio entre Israel e outros países como o Egito. O azeite era fundamental para a vida cotidiana, sendo utilizado primeiro para a iluminação, alimentava as lâmpadas, os candelabros do tabernáculo e das casas. Segundo, a alimentação era um ingrediente essencial em muitas receitas da época. Primeiro iluminação, depois alimentação.
O azeite também era um ingrediente essencial em muitas receitas da época. Terceiro, unção era usado para ungir reis, sacerdotes e outros objetos sagrados, simbolizando a unção do Espírito Santo. Um dos simbolismos que o azeite trazia em si era a salvação. Era usado em histórias bíblicas como um sinal de esperança e libertação. Olha que coisa tremenda. Olha que sinal a gente vê na vida dessa mulher. Não sabemos o tamanho, a intensidade da dor que ela estava passando, estava sentindo, mas ela tinha dentro de casa um dos simbolismos que o azeite traz em si, que era a salvação, que era a esperança e a libertação. Quando o profeta Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela diz, a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Eita, foi exatamente o que o profeta queria para dar continuidade, o que ele vai revelar para ela. E de fato, o que esta mulher mais precisava, mais necessitava no momento, era de esperança, era de libertação financeira. Como é que você está nessa noite aqui? Como é que está a tua esperança? Como é que está a tua condição financeira? Não estou aqui falando de teologia da prosperidade. Estou falando aqui da teologia bíblica. Que os justos serão bem-sucedidos na terra dos viventes. Que nós comeríamos o melhor dessa terra. Como é que está a tua vida? Como você tem caminhado diante de Deus? Você tem consciência que o Senhor tem te cercado com alegres cantos de livramentos, que Ele tem sido provedor da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, das tuas filhas, que Ele tem andado contigo, apesar de muitas vezes você fraquejar, você duvidar, mas a certeza que nós temos é que existe um Deus que é fiel, que vela pela sua palavra para cumprir. Então veja bem, vasilhas vazias. A primeira parte dessa mensagem eu estou chamando de a orientação do profeta. 2 Reis, capítulo 4, versículo 3 e 4. Então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte as que forem ficando cheias. 2 Reis, capítulo 4, versículo 3 e 4. O requerimento que esta viúva está fazendo ao profeta é bastante peculiar, de ordem particular. O meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Não é algo que acontece todo dia ou corriqueiramente você se deparar com um testemunho desse. Meu marido teme ao Senhor, minha mulher teme ao Senhor, meus filhos vivem aos pés do Senhor, são consagrados ao Senhor. Infelizmente, amados, isso não acontece todos os dias, isso não acontece corriqueiramente. Então ela está requerendo, ela está dizendo, olha, o meu marido morreu, mas você sabe que ele era um homem que temia
ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Provérbios capítulo 9, versículo 10. E dentro do seu relato, a mulher enviuvada faz colocações seríssimas. Meus filhos, credores. Poxa, o que é que tem a ver meus filhos com credores? Mas ela vai seguir nessa direção. A gente não desperta para essa condição da igreja contemporânea em pleno século 21. Meus filhos, credores. Quem são os credores dos tempos atuais? Por onde têm andado nossos filhos? Temos conhecimento do que está acontecendo com a vida deles na sua essência? Isso é o retrato da igreja contemporânea do século 21, amados. E felizmente, ou felizmente, porque parte do pressuposto de escolhas, porque cada vez mais que eu me envolvo com Deus, cada vez mais que eu busco, ou que eu passo por dificuldades, por provações, e eu sei que essas provações, que essas dificuldades estão atreladas ao meu relacionamento com um Deus que é vivo, a tendência, amado, é você se arrepender. A tendência é você cair em si. A tendência é você entender que mais cedo ou mais tarde você vai prestar contas. Agora, interessante, o que eu tenho compreendido nos dias atuais é que essa prestação de contas, ela não começa lá no céu, ela começa aqui. É incrível. O que você planta, a semente que você lança, as palavras que você libera, o estilo de vida que você escolhe a viver, você vai ter o resultado aqui. É hoje, é agora. Antigamente passava muito tempo, era muito tempo para vir resultado. Hoje em dia você dorme, quando você acorda, você ouve que aconteceu algo semelhante, algo naquela direção, e você pergunta: meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo, amado? É porque existe um Deus que rege todas as coisas, e esse Deus é o Senhor do tempo. E esse tempo para esta terra, esse tempo para a sua igreja, está findando. A realidade é essa. Quem quiser brincar, que brinque. O que é que Jesus diz? Aquele que está limpo, que se limpe cada vez mais. Aquele que está sujo, que se suje cada vez mais. Então, temos a opção de se limpar ou se sujar. Não cabe ao pastor estar se metendo, se intrometendo na criação, na disciplina, na educação dos filhos e na orientação dos pais. Por quê? Porque se você não é convidado para participar e você entra de cara, você vai estar cometendo um erro grotesco. Porque as coisas, elas seguem em comum acordo. Aí sim, se você busca orientação e você ora a Deus para nos dar uma orientação e seguir na direção o qual Ele escolheu, Ele quer para a sua vida e para a sua família, é outra história. Você já pensou? Além da dor da perda do marido, envolvia outro tipo de dor: entregar seus filhos para o credor. Quando o profeta Eliseu orienta a viúva na direção que ela deveria seguir, ele está prestes a apresentar, a revelar a essa mulher o Deus vivo, o Deus provedor, o Deus que pode realizar todas as coisas. É tremendo. Por quê? Porque ela foi até ele.
porque ela buscou ajuda, porque ela procurou o profeta. Aí ele vai dar uma orientação para ela. Veja bem, abra aí sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Quando Jesus libera essa fala, ele está direcionando-a para o coração de um pai que se encontra aflito. Pois o filho dele, desde a sua infância, um espírito maligno lançava no fogo e na água para matá-lo. É quando o pai do menino exclama: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Eu quero dizer para você nesta noite que não existe nada. Você sabe o que é nada? Diga comigo, diga nada. É impossível ao que crê. Quero dizer para você nesta noite que nada que você tenha colocado diante de Deus é impossível para Ele fazer. Não existe a palavra impossível no vocabulário divino. Não existe a palavra impossível no vocabulário divino. Obrigado, pastora. Não existe. Tudo é possível ao que crê. Você sabe qual foi a primeira vez que Deus declarou, que Deus liberou essa palavra? Foi quando Deus está lá na tenda com Abraão, dizendo: olha, daqui 1 ano a Sara estará com o filho nos braços. A Sara começou a rir. Aí Deus pergunta para Abraão, diz: por que ela está sorrindo? Será que existe algo demasiadamente impossível para Deus? Aí Deus manda chamar Sara e pergunta: por que você está sorrindo? Você está duvidando? Eu não duvidei, eu não sorri. Deus disse: você duvidou, filha. Então seu filho se chamará agora Isaac, que quer dizer rir. E aconteceu exatamente como Deus havia dito. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Marcos capítulo 9, versículo 24. Neste relato sobre a viúva que perde seu marido, além da dor de perder seu marido, ela está prestes a perder seus filhos para credores. Envolve um desafio bastante atual, que faz parte de uma fé desenvolvida e de um cumprimento de uma ordenança de Deus para a vida de todo crente. Chama-se relacionamentos. A orientação do profeta é bem clara, é bem definida. Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Como ela poderia pedir vasilhas vazias e muitas vasilhas se ela não se relacionasse bem com seus vizinhos? Era impossível, amado. Você vê que Deus é um Deus estrategista. Deus não faz nada por acaso. Deus é um Deus de propósito. Então, o profeta vai lhe dar direções segundo o coração de Deus para a vida dela. Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. A primeira condição: intimidade com Deus. Mesmo que ela não tivesse
um relacionamento amplo e íntimo com Deus. A orientação do profeta para ela era: depois entre em casa, feche a porta. Depois de quê? Depois dela ir em todos os vizinhos e pedir vasilhas vazias, e muitas vasilhas. Aí ele diz: depois entre em casa, feche a porta atrás de você e de seus filhos, e derrame o azeite. E derrame o azeite em todas as vasilhas. Olha que princípio. O que é que Jesus diz? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, busca Deus em secreto, que em secreto Ele te responderá. Meu Deus, que maravilha, que Deus poderoso, que princípio tremendo se revela através da vida de Eliseu para essa mulher. O que ele diz? Depois entra em casa, fecha a porta, olha, atrás de você e dos seus filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. A segunda condição, relacionamento com Deus e com o próximo. Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Só faz isso, amado, quem se relaciona. Só faz isso quem tem a política da boa vizinhança. Não é todo mundo que você sai pedindo vasilhas vazias emprestadas. Não é. E não é todo mundo que vai te emprestar. Terceira condição, conscientização. Derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. Meu Deus. Você precisa ser consciente e saber que existe tempo para tudo. Há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus e da terra. Então você tem que ser consciente e saber a hora de você parar, a hora de você continuar, a hora de você falar, a hora de você calar, a hora de você derramar azeite e a hora de você dizer: não, chega, já acabou. As vasilhas vazias, não tem mais vasilhas vazias. Segunda parte da mensagem, vasilhas vazias. Segunda parte eu estou chamando de o tempo do milagre. Veja aí, 2 Reis capítulo 4, versículos 5 e 6. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Versículo 6. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. 2 Reis, capítulo 4, versículos 5 e 6. Quando obedecemos a orientação de Deus, oriunda, o que precede de uma liderança instituída por Ele próprio, somos bem-sucedidos. Você ouviu? Você prestou atenção? Quando obedecemos a orientação de Deus, oriunda, o que procede de uma liderança instituída pelo próprio Deus, somos bem-sucedidos, sabia? Só precisamos obedecer e seguir na direção que Ele está nos indicando. Só que muitas vezes particionamos essa obediência, fragmentamos essa obediência, fazemos do nosso jeito, seguimos na direção de cumprir somente aquilo que nos parece ser adequado para tal conjuntura. Meu Deus, é irrelevante fazer algo só por fazer. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu vou fazer só por fazer? Então eu não vou fazer. Não é irrelevante fazer algo só por fazer.
A questão é que você precisa cumprir o seu papel na condição de receptor. Pois existe um transmissor enviando coordenadas precisas, que para que essas coordenadas se evidenciem e se tornem um milagre, você precisa ser obediente ao que Deus está te mandando fazer. Porque se você não obedecer o que Deus está te mandando fazer, o milagre não vai acontecer. Você já pensou? Que coisa absurda. Era o que Naamã queria. Ele queria chegar na porta do profeta, queria ser recebido, queria que o profeta ouvisse ele, e depois sim, começaria o processo de cura. Pelo contrário, o profeta não recebe ele. O profeta manda o servo dele, Geazi, dizer: diga a ele que vá tomar banho no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes. Meu Deus. Amados, isso para o general do exército, né, era uma afronta. Por quê? Ele disse: será que os rios lá da minha terra, Abama e Fafá, não são rios de águas cristalinas, e eu tomar banho nesse Rio Jordão? Precisou um servo dele se aproximar e dizer: meu pai, ele está te pedindo algo demasiadamente difícil. Aí ele: está certo. Foi, mergulhou 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele mergulhou a 7ª vez, que ele veio à tona, quando ele emergiu, né? O texto bíblico diz que a sua pele era como a pele de uma criança recém-nascida. Por pouco ele não perde o milagre. Então muitas vezes a gente diz: como é que é? Eu não vou. Isso aí, eu não vou fazer isso não, porque isso é irrelevante. Eu não vou obedecer, eu vou fazer isso aqui, ó, porque isso aqui é o que eu venho orando, isso aqui é o que eu venho colocando diante de Deus. Mas isso aí, não, aí você não coloca não. O que é que acontece? Nada acontece. O milagre não vem. A evidência do Deus maravilhoso não vem. Por quê? Porque você foi desobediente. Não foi o caso dessa viúva. Não foi o caso dessa viúva. Mesmo que para você seja uma loucura, uma bobagem, algo insignificante, faça. Obedeça a Deus. Nesse processo de milagre existe uma cooperação entre mãe e filhos, entre filhos e mãe. O profeta Eliseu mostra a solução do problema. Essa viúva teria que quitar a dívida do seu esposo, agora morto, mas a dívida era existente. Não tinha escapatória. Existia uma dívida e ela teria que pagar essa dívida. O que é que você está vivendo? Ou o que é que você está passando na sua vida que você tem que fazer? Não tem escapatória. Você adquiriu ou veio sobre você porque você fazia parte do processo da vida de alguém. Então eu creio que Deus está falando através da sua palavra na noite de hoje. É que você precisa seguir na direção de cumprir o que você se responsabilizou. Chegou o tempo de você fazer valer, fazer diferente. Havia uma dívida a ser paga, sabia? Que não tínhamos condições alguma de pagar. Nem se juntássemos todo o dinheiro de
toda a terra, de todo o planeta, nós não teríamos condições de pagar esta dívida. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. A excelência de Deus em nossas vidas, a evidência do grande amor. Fomos atraídos, fomos alcançados por esse tão grande amor. Fomos perdoados. O preço da transgressão foi pago. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Deus, que mistério, olha. O azeite, ele não para enquanto tem vasilhas. E vasilhas vazias, ele não para. Ele continua jorrando. Mas quando as vasilhas estão todas cheias e se acabam, não tem mais nenhuma, o azeite para. Você quer ter o novo de Deus na sua vida? Você quer viver um tempo transformador na sua vida? Se esvazie. Se esvazie, para que Deus possa te encher com a presença dEle, para que Deus possa trazer um vinho novo sobre a sua vida, para que haja uma unção tripla, para que haja algo diferenciado na sua vida. Não permita que o orgulho, que a soberba tome conta de você. Não permita que a falta de perdão, não permita que a falta de relacionamentos venha interferir na sua caminhada de fé cristã. O azeite parou. Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Conclusão. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 7. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 7. O testemunho da viúva sobre o seu marido foi validado. A orientação foi liberada pelo profeta. A viúva seguiu à risca as orientações. O milagre aconteceu. Deus vai encher um vaso de azeite, se este vaso estiver vazio. Vasilhas vazias. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aleluia.